Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicóloga, estou aí no caminho permanente de formação em psicanálise e hoje aqui no podcast eu tenho a alegria de conversar mais uma vez com duas pessoas que eu admiro, que me inspiram com uma forma reflexiva, filosófica, de pensar nossa forma de estar aí, né, nessa bola azul por um pouquinho de tempo. Então, muito obrigada, Tânia, obrigada, Madá, por estar aqui comigo de novo, compartilhando um pouco da vasta experiência clínica de vocês. E é mais, né, experiência de vida. Já estiveram aqui com a gente na primeira temporada, dá uma procurada lá, que foi um programa muito visualizado, muito comentado, e realmente foi muito bacana. E acho que é isso. E lá a gente já começou um pouco dessa conversa e vamos destrinchar por aqui e, como a gente estava conversando aqui antes, ver para onde vai esse caminho. Então, começar com você, se apresentando, por favor. Tânia foi minha professora. Pois é. Bom, eu sou professora, né, de psicologia, já é melhor falar muito os tempos. Isso é bobagem. Mas sou psicóloga clínica, né, me apaixonei pela análise existencial, pela Gestalt terapia já há alguns anos, mas assim... essa coisa da clínica, da psicologia, está presente na vida da gente, né? Sim. Mas é isso, hoje eu atuo basicamente com a clínica, consultório e a educação, Sim. que é outra paixão. Vim de família de professores, na minha família somos 5 filhos, 4 são professores, então, Uau. Então tem essa coisa Que legal. Desse viés, né, da educação, sempre presente na vida da gente, é isso. E foi um prazer ter sido sua professora. Não é? Pois. Tem muitas lembranças. Esse programa tão bacana aqui, que eu assisto de vez em quando, eu acho que é levar informação de qualidade, cada discussão maravilhosa. Eu vi o Homero outro dia, que adoro, sou apaixonada por ele, acho ele fantástico. O Homero, a gente tem um combinado, que ele vem de 6 em 6 meses, ele falou menos que eu falo que ele que quase se encaixa em todos os temas, né? Com a visão da sociologia, também da filosofia e tal, muito estudioso, muito versátil. Mas não, ele coloca esse charme aí, falando de 6 em 6 meses. Que ótimo. Aí ele esteve aqui, agorinha. Madá. Rebeca, muito obrigada pelo convite. Bom, eu também, tal como a Tânia, né, eu me formei em psicologia, atuo com psicologia desde 1983, sempre ligada à clínica e à área acadêmica, né? Sim. E é uma coisa que mais confere sentido à minha vida. É o poder estar nesse constante movimento, né? Tanto de compreensão, quanto de criação de outras leituras para o sofrimento humano. Sim. Então, é basicamente isso. Ai, que já a gente vai falar um bocado por aí também, que você falou essa questão significante, né? Que é das leituras, e acho que tem muito a ver mesmo até com o seu caminho, né? Sim, de acadêmico e de vida, né? Tem tudo a ver. Tem, não tem? Ai, vamos falar disso então. E aí tá, uma e outra, e essa parceria, né? Que é deliciosa, que é um presente. Da outra vez a gente falou sobre o sarau existencialista, né? E agora, então, eu acho que a gente já podia começar falando dessa nova proposta, que é o psicoarte. Aí vocês podiam falar um pouquinho e já falar com o pessoal, que é logo que vai acontecer. Não sei se é um projeto também permanente ou se é pontual, mas aí falar um pouco pra gente, que aí o pessoal já começa a se inspirar e a querer mais dessa conversa. Que ótimo. Pra já. Então, conta pra gente. Bom, o sarau, ele tinha um viés era basicamente a literatura que a gente trabalhava, né, com a questão da filosofia, a psicoterapia. E aí a Madá veio com uma proposta esse mês para a gente trabalhar ligando temas filosóficos, existencialistas, da psicoterapia com o cinema. E cinema é minha paixão, né? Eu assisto filmes, não sei, né, quanto, não dá nem para contar quanto de filme que eu assisto. E aí... Então já aproveita aqui o parêntese e já fala da Luísa pra gente, tá. porque o amor é tão grande pelo imenso, que foi transmitido. Foi. Olha, é incrível isso, né? Que a gente não percebe quando a gente está por exemplo, quando uma mãe lê um livro para um filho, uma historinha, você faz pelo prazer de estar ali com o filho, aquela coisa assim. Pelo menos assim, comigo foi assim. Eu gostava muito de contar histórias para a Luísa.
E ela cresceu muito num ambiente que o pai dela é um artista plástico, não é um artista plástico, ele não vive disso, mas ele tem um talento muito grande, sempre gostou hoje ele trabalha com mosaicos. Ai, E eu, sendo psicóloga, professora, sempre gostei muito de cinema. E a gente ficava, o pai dela também gostava muito. sim. E a gente ficava muito nisso, mas sem nenhuma intenção de trabalho. E para nossa, assim, não dizer surpresa não, mas é interessante quando a gente percebe quanto a gente influencia as pessoas à nossa volta, né? E eu acho que de alguma maneira isso foi definidor na vida dela, que ela acabou fazendo comunicação na Federal. Hoje ela está terminando, esse semestre ela termina 3 anos de uma pós-graduação em cinema lá em Cuba. E ela já ganhou, inclusive, o Kikito, né, de ouro no Festival de Gramado ano passado. Então, assim, e vários outros festivais que eles têm participado, ela e o Breno Alvarenga, a Luísa Garcia e Breno Alvarenga, tem algumas produções que eles têm. Mas é incrível isso, dessa coisa da arte, como que a gente não foi intencional. Sim. E acabou fazendo com que ela se enveredasse por essa área, né? E é um orgulho para mim, porque eu vejo a dedicação, a paixão que ela tem pelo que ela faz. Ela gosta. E em nenhum momento falou assim, faça esse curso, o que você acha disso? Não, nada, totalmente. Eu falo que eu adoro, gente, que vai para um caminho assim, não sei se a gente pode chamar de alternativo, mas ou menos convencional, né? Muito. Que não é isso, deixa eu ver o mercado de trabalho, né? Não é isso, é de um desejo. E eu acho que tem a ver, porque eu venho de uma família, Rebeca, que não é uma família de pessoas, de intelectuais. Meu pai era torneiro mecânico, minha mãe professora de ensino fundamental, mas não sei por quê, talvez por causa das leituras que ela fazia pra gente, levar em cinema desde criança, essas coisas. Acabou que eu tenho 2 sobrinhos, um é da área do cinema também, cinema de animação, que é o Otávio Garcia, o Matheus, que é músico. Então, eu acho que a família, de alguma maneira, se permitiu ser afetada e afetou por essa coisa da arte. Maravilhoso. E o Otávio participou até do primeiro filme de animação 100% brasileiro, sim, né? Que é o Jack, né? Isso, exatamente. Muito legal. É um orgulho pra gente, uma alegria ver. Vamos fazer um encontro de família aqui um dia, trazer a família Garcia. Aí o Matheus traz violão, a gente olha só, canta, delícia. toca, vai ser uma maravilha. O Otávio desenha. Eu fico aqui assistindo. Vai ser um prazer. Ai, gente, que delícia. Pois é, então, daquela vez que eu falo assim, a gente falou agora aqui dessa transmissão, né? E é o que vocês têm da vida de vocês, que vocês levam para a clínica. Já é um desejo de vocês, é uma inclinação, um gosto, né, pelas artes. Sim. E que vocês uniram isso à prática clínica. Né? Até fechando o que você me perguntou, que eu acabei enveredando com minha... Eu acho que eu te cortei. Não, eu que comecei a viajar na minha história mesmo. E aí, quando a Madá me fez a proposta... isso é mesmo. Aí eu lembrei, falei assim, Madá, eu tinha um projeto que nunca foi para frente, que era o Psicoarte. Já tinha. Já há muitos anos. E aí, a Madá, Tânia, vamos então seguir? Eu falei assim, para ontem. Bora. Na hora, né? Então, é isso. Então, começou legal. Dessa... E foi muito bacana o Sarau ano passado, né, Madá? Nossa, foi muito... Foi bacana. Não, foi muito legal. Eu acho que foi assim uma experiência que a gente pretende repetir, né, no próximo semestre, talvez, mas assim, o Psicoarte ele amplia um pouco porque a gente está abrindo, porque ele não vai ser presencial, ele é online. Sim. Então a nossa ideia é ampliar para públicos que não possam estar presentes, então a gente vai estar fazendo essa experiência. E o sarau, ele não era específico, né, para profissionais da psicologia? Não, era qualquer pessoa que gostasse da questão da literatura, profissionais. E isso é muito legal também, né? Transcender isso aí, né? E poder transmitir para além da sala de aula e da clínica. Apesar de que eu acho que para psicólogo isso é fundamental. É fundamental. Né? Até mesmo para gerar uma flexibilização na forma de pensar, né? Da própria psicologia. Sim. Porque a nível de academia,
as pessoas têm muito pouco acesso a isso, né? Até mesmo porque o objetivo do curso é passar, não, gente, né? Madá, deixa eu reclamar Pode. do curso de psicologia. É um curso muito generalista. Olha, eu comecei o curso num período, voltei mais de uma década depois que eu voltei e concluí. Então, eu acho que eu peguei 2 cursos diferentes, com bases muito diferentes. No início, era muito filosófico, tinha uma fundamentação muito forte ali na sociologia, filosofia. Quando eu voltei, parecia que era um curso técnico, né? Sim, sim. Então, eu acho que é um curso que não tem mesmo, parece que não tem muito espaço para... Eu acho que vocês levam isso, né? Eu não fui só aluna, né, Madá? Mas eu lembro que a Tânia, você coloca isso, coloca o sarau na sala de aula, coloca o cinema, coloca isso. E é um privilégio para quem participa, porque senão fica ali na técnica, né? Qual que é a técnica da Gestalt, a técnica da existencial. Pega cada abordagem como se fossem caixas, né? É isso mesmo. Então, eu achei isso bem complicado no curso. Humaniza, né? Pois é. Então, e se isso não vem do berço, que venha ali, que seja despertado ali na graduação. Sim, né? Isso é verdade. A Tânia estava falando do interesse dela pelo cinema e tudo. Curiosamente, na minha família não tem ninguém artista, mas eu toco violão desde 7 anos de idade. Canta. É mesmo? Então, assim, quando vai eu comecei... acompanhar o Matheus no encontro de família. Não dou conta de acompanhar o Matheus, não. Tá, sim. Mas quando eu estava fazendo a minha formação, eu lembro que eu fiz um trabalho onde eu cataloguei 1000 músicas. Uau! E os significados que elas poderiam ter para atuação dentro da psicoterapia. Nossa! Né? Então, assim, ler eu sempre li muito, mas eu acho que essas 2 coisas, principalmente literatura e música, né? Para mim, elas são fundamentais para você tentar comunicar não um conceito, mas uma experiência. Sim. Se quem está te ouvindo não puder experienciar, ele vai sair dali só, sei lá, com uma informação né? Mas ele não vai sair dali com uma vivência. Sim. Então, o objetivo que eu acho que a arte, de uma forma geral, né? E para mim, esse é o objetivo da psicoarte. Sim. É a gente poder falar do sofrimento humano, falar do sofrimento mental, de uma forma que as pessoas possam ter uma identificação, né? Você estava perguntando da bipolaridade, que, aliás, o primeiro encontro vai ser dia 13 agora de abril, às 14 horas, pelo Zoom, né? Inscrições até dia 10, né? Inscrições até dia 10, né? Agora, esse é só para ficar claro, é só para profissionais da psicologia ou não também? Pergunto porque agora vai tratar de diagnóstico, tudo aberto também. Não, eu acho que até mesmo o objetivo é desmistificar essa questão diagnóstica. Sim. Né? E essa fala muito, como é que eu vou colocar? Uma fala muito... Tecnicista, né? Da patologia. Por quê? O que é a questão da bipolaridade, né? É uma dificuldade de equilíbrio do ritmo, né? Então, assim... durante o tempo todo, tá certo que a gente vai falar de sintomatologias, como que isso se manifesta no corpo da gente, no modo da gente relacionar, mas a base da bipolaridade é a perda do ritmo. E quando a gente está falando de perda do ritmo, né, a gente está falando de uma desorganização espacial, de uma desorganização temporal. É como se você fosse tocar uma música sem que ela tivesse uma melodia. Então, para mim, a bipolaridade é isso, de uma forma bem artística, né? Sim. Mas se você comunicar assim, eu acho que dá menos temor para poder se lidar, né, com essa questão, principalmente para quem tem diagnóstico. E por que não pessoas que têm esse diagnóstico, né, não trabalharem ritmos de vida com a música, por exemplo? Sim. Com a dança, né? Porque são formas vivenciais da gente poder transformar o sentido. É um jeito muito legal de ver. E aproxima a gente. Numa hora ou outra,
Eu não tô na bipolaridade, sabe? Eu sou tão sem graça que eu sou uma clássica neurótica, assim, e mais nada do que isso. Então, tanto que nada artista e nada de criatividade também, né? Mas a gente também varia ali um pouquinho, né? Às vezes perde o ritmo aqui, perde ali. E eu acho muito legal apontar por esse lado para tentar justamente a gente se aproximar do outro, assim, e principalmente nesse diagnóstico da bipolaridade, que ele é muito estigmatizado, né? Ele é usado primeiro de forma muito equivocada, né? Gente, quantas vezes a gente escuta, fulano, na clínica é muito, né? E geralmente é em relação ao outro, né? Minha esposa é bipolar. Ela acorda super bem, no café da manhã já tá brigando, por exemplo, né? Eu falo, peraí, mas assim não é bem assim que se manifesta a bipolaridade, né? E outros pontos também. Ou se não, até para uma pegada um pouco depreciativa, né? Sim. Querendo falar de alguém que é dramático, alguém que é instável, que é inconstante. E se a gente pensar, Rebeca, o mundo que a gente vive hoje, no dinamismo, é difícil a gente não ter uma oscilação, porque é tudo tão intenso, né? Sim. Mas eu fico pensando que a internet hoje, ela é boa por um motivo, né? Da gente ter acesso à informação de uma forma farta, né? E fácil. Mas ela também é um problema, porque as pessoas às vezes chegam no consultório, né, Madá, com o diagnóstico que ela leu no Google, né? E aí ela se identifica Muito de alguma maneira com aquilo. Sim. O grande problema é que ela se identifica com aquilo e fica essa visão do papel, que é muito frio, né? Perde-se, rótulo. Perde-se a especificidade da história daquela pessoa, mesmo que ela, em alguma medida, tenha se aproximado de um diagnóstico, é um rótulo frio. Ela tem uma especificidade que é da história dela, da biografia dela, e que transcende qualquer... como é que fala? Protocolo, acho que até perfeito, não é. Porque você fala assim, então tá, o nome é esse, agora você deve ser assim, você vai agir assim. E quando o Madá fala de ritmo, né, gente, o ritmo, ele pode ser flexível, né? Se o caso é dançar e cantar, então a gente, cada um vai achar um pouquinho seu. Isso até me lembra o seu Valença, né? Eu agora já começou, delícia. Mas é porque ele tem uma música que fala assim, meu coração tá batendo, como quem diz, não tem jeito, zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Você quer arritmia maior do que essa? Gente, olha isso. Né? Que são formas que a gente tem de dizer de vivências, né? Porque a gente não vai ter essa estabilidade, né? Que é o antigo conceito de homeostase que sustentou as teorias de personalidade, que estruturam os estudos de psicopatologia. Né? Então, a pessoa saudável é aquela que tinha uma homeostase com o meio. Né? Se eu quero ser sempre ajustável, tá? O que eu vou fazer com as minhas arritmias? Pois é. Aí elas são... Vai ter que privar, né? Vai ter que ser eu vou ter que privar ou eu vou ser bipolar. Assim, estou falando a grosso modo. Né? Assim, desse senso comum, como é utilizado, né? Você é a louca, né? Destemperada. Destemperada, né? Então, eu acho que é importante isso, porque aí a gente vai conseguindo desmistificar, né? Porque falar que nós não vamos ter alterações rítmicas é mentira, né? A Tânia está trazendo a questão da internet, das redes, né? Isso é uma das coisas que mais nos altera, né? Assim... A quantidade de tempo que você dedica, né? Isso interfere em ritmos seus de vida, dependendo dos conteúdos que você lê, isso te altera, né? Então, e o excesso de estímulos. Esse excesso de estímulos. A cada 30 segundos, né? Um estímulo diferente. E que te aprisiona, né? Que o algoritmo vai te jogando cada vez mais para aquilo que é do seu interesse e você vai ficando aprisionado. Então, assim, você vê que tem esse problema, né? Dessa informação, da forma como ela chega. E hoje é muito fácil, né, Madá? As pessoas têm acesso aos rótulos. E aí, entra nessa questão diagnóstica, a questão nossa é transcender essa coisa do que os protocolos, que os manuais trazem, para dizer da existência, porque existe algo que é da experiência vivida, é o vivido daquela pessoa. Outra experiência daquele terapeuta, do cientista que está analisando aquilo. Então, o que pesa mais?
essa que é a questão. A gente tem que juntar essas duas coisas e criar uma hermenêutica, Sim, que é sim. o nosso trabalho. Fazer com que a gente compreenda aquilo e aí, utilizando-se, inclusive assim, saindo um pouco dessas... Inclusive a nova psicopatologia fenomenológica tem um trabalho muito bacana, que tem um pessoal lá da Alemanha, o Stangelini na Itália, o Guilherme Mestres aqui no Brasil, fazendo um trabalho muito interessante para visualizar, fazer o diagnóstico com base em conceitos que são existencialistas, Sim. que é a temporalidade, a espacialidade, a identidade, corporeidade. E ali, a partir disso, você tem uma visão mais ampla daquele ser humano, que não quer dizer que você não possa ir para o rótulo, mas o rótulo é frio, ele limita muito Sim, as possibilidades, né, as condições de possibilidades daquela pessoa. E por meio da arte, a gente vislumbra então a capacidade da pessoa criar metáforas da própria existência, transcender aquilo de algo tão objetivo, porque a vida dela é a vida que faz ela sofrer, que faz ela estar alegre, né? Vamos pegar o bipolar, né? Da euforia para uma tristeza tão grande, né? E você, a partir daquele conhecimento, é bom, mas é um conhecimento frio. Sim. E aí, com o trabalho da arte, é ter novas possibilidades, novas visões de mundo. Sim. Amplia, O inclusive, que a gente faz com isso, né? Tem essa psicopatologia, que eu adorei essa forma de enxergar também, de pensar a psicopatologia, né? Que sai um pouco do orgânico só, né? Sim. Claro que tem sempre componentes orgânicos também, mas sai um pouco disso para não ficar... Para considerar essa especificidade, né? Que você falou, é cada um, e aí que tem esse diagnóstico, e o que a gente faz com isso? Isso, exatamente. Né? Até que ponto... eu acho que é sempre um espectro, né? Que cada um vai estar num lugar. Não é? Porque, como eu tô falando assim, eu vario pouco. Eu tô me colocando aqui, eu tô tão sem graça que vou variar um pouco. Alguém vai variar um pouquinho mais, outro pouco mais, e outro chega nesse ponto que adoece mesmo. Né? Eu queria até ler um pedacinho aqui. Tem uma moça que escreveu um livro, uma mulher, ela chama Bia Garbato. Ela escreveu um livro que chama Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Que ótimo. Eu achei muito legal. E ela conta a experiência dela com a bipolaridade. E é muito interessante porque aí ela conta de um jeito muito leve, divertido, mas sem esconder o quanto os prejuízos, né? Que trazem, ela conta experiências realmente de muito sofrimento. E ela até fala uma coisa interessante, que um reles mortal, vou falar assim, nunca vai experimentar esse grau de felicidade que um bipolar é capaz de experimentar, né? Que é algo assim, mesmo pleno, como se fosse um êxtase, né? Mas também experimenta uma tristeza que é também inimaginável. Ela colocou lá assim, então, no livro dela, hoje não vivo mais, porque ela já está... estabilizada, ela está estabilizada, faz uso de medicamentos já há muitos anos e tudo, mas ela fala assim, que hoje eu não vivo mais dando pulos altos no trampolim ou mergulhando na cama. Não tenho mais êxtases como antes, mas também não sinto mais dores que não posso aguentar. Fui apresentada a mim e aos meus universos, e fundir esses universos se tornou a minha missão de vida. Que é a dificuldade de fundir os universos, mesmo que a gente também tem, né? Sim. Mas que acho que para quem está nesse grau de sofrimento, não sei se eu posso falar assim, os universos, a ligação é muito frágil, né? A conexão é muito frágil. Fica saltando de um para o outro, salta-se, né? De um para o outro. Os polos, né, trazem muito sofrimento, né? Porque você, eu não estou dizendo no sentido de você adequar o sujeito, que é o oposto que a gente propõe, pois né? Porque por isso que a gente acredita numa forma mais poética, podemos chamar assim? Mais poética. De lidar com a clínica. Sair desse tecnicismo, que muitas vezes você faz o que com a técnica? Pensa num paciente que chega com um relato, às vezes ele traz um tema específico, né? Eu estou tendo um problema no meu trabalho, tá? Alguma coisa dessa ordem. E na maioria das vezes a pessoa traz um tema, não é bem aquele tema, ela nem sabe muito bem qual que é o tema. Ali, naquele relato dele, quando ele traz um tema que ele não sabe muito bem, se você joga uma técnica, o que acontece? Você mata todas as possibilidades de identificar, eu estou falando de uma forma diagnóstica mesmo. Sim. Qual a base? É algo da estrutura? É da desproporção antropológica? O que está acontecendo com aquela pessoa? E você jogando a técnica, você acaba
limitando, você mecanizando a relação terapeuta-cliente e também fazendo com que a vida daquela pessoa seja empobrecida, adequada, não a ela, não ao que ela precisa para viver, mas ao que um contexto social exige. Isso não é desenvolver a autonomia do paciente. Não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Chega a ser violento. É violento. Sim, é violento. E você não vê o respeito com a história daquela pessoa, de que forma que ela chega. Tudo tem um tempo, né, Madá? Aquela pressa do terapeuta querer mostrar competência, sabe? Sim. E ali, às vezes, você resolve uma situação muito específica, pode ser com relação ao trabalho, o paciente chegou com... Mas, e aí? Ele vai usar a mesma fórmula para situações totalmente diferentes? Diferentes, Né? Então, é por isso que a gente fala de poesia, que eu acho que é um trabalho mesmo, acho que de certa forma, é científico no sentido que a gente... deve estudar muito, entender muito do sofrimento humano, psíquico, etc. e tal, mas eu acho que a gente tem que transcender isso. Porque o mundo demanda da gente leveza, está demandando da gente a poesia, que traz a criatividade. Sim. Né? Porque... E você falou... Não, fala, Madá. Não, eu só ia complementar o que a Tânia estava falando, porque eu acho que para a gente conseguir essa forma de comunicação, né? Que é uma forma de comunicação que humaniza aquilo que é considerado patológico, né? A gente tem que ter um conhecimento muito grande, até para você dar conta, né, de transformar esse conhecimento numa linguagem que seja comunicável e que aí permita ao outro construir uma narrativa sobre ele. Porque o cliente que não consegue construir uma narrativa sobre ele, ele vai repetir o discurso médico e psicológico. Entendeu? Aí ele continua sendo dirigido por fora. Né? Ele não volta para casa. Ele não volta para ele. Ele não se apropria da história dele com as possibilidades e as restrições que ele teve. Que isso não vai mudar. Né? Mas se ele consegue, né, assim... aprender o significado e construir uma narrativa onde ele se reconheça, isso aí pode ser que ele vá até continuar tendo êxtases e tristezas, mas a leitura que ele vai dar para isso é inteiramente diferente. Né? E esse é um convite que não é fácil de ser aceito, né? Porque é mais fácil falar, como a gente vê hoje, né? Eu tenho esse diagnóstico. Eu sou isso, né? É quase que assim que chega, né? Eu sou X. Então já tá pronto. Não é comigo. Não é comigo. Se eu não tivesse X, eu não seria assim. Meio que justifica um conjunto de comportamentos e de estados, né? E como justifica? E é fácil porque é fora de mim. Então eu não tenho que me haver com tudo isso aí. Com a minha história, com meus traumas, com minhas tristezas, com meus medos. Então, isso é um fato. E essa é uma das grandes questões, né? Do que eu brinquei como arritmia dentro da bipolaridade. Porque a gente só perde o ritmo, né? Quando o tempo todo você quer andar no ritmo do outro. No ritmo de fora. Imposto, né, Madá? É um ritmo imposto. Né? Sempre desejando o desejo do outro. E por uma busca de pertencimento. A gente não dá conta de não pertencer. E às vezes, né, eu não consigo constituir o meu ritmo subjetivo, o ritmo compartilhado, né, e o ritmo do mundo. Sim. Então eu acho que dá para juntar o que eu ia perguntar para a Tânia e essa questão desse convite que você está falando agora, que é feito na clínica, né? Fale de você, é um caso único. Né? O Freud também falava que cada análise é uma análise, né? Não tem como repetir um processo, né? Um protocolo. Mas aí você falou também dessa relação, que é a mesma coisa, né? Que é da relação do profissional com o cliente. E aí eu achei muito interessante, porque teve uma vez veio um psicanalista aqui também, o João Martins, e a gente estava falando sobre o uso de psicoativos. E ele é psiquiatra e psicanalista. E então a questão da escuta, da importância dessa relação, até para definir qual o medicamento que vai ser usado, em que medida o medicamento vai ser usado. E eu achei muito interessante e respeitoso também, e a importância de colocar o paciente
nesse processo, ele se implicar nessa decisão também. Não é assim, não é só de fora, toma isso aqui e obediente, não é. Qual que é o significado desse medicamento, qual que é a função dele, né? Que é, inclusive, vamos dizer assim, de fenomenologia, né? O método fenomenológico tem essa preocupação, né? Da que eu estava falando da vivência do paciente, o relato dele, o conhecimento científico que o terapeuta tem, mas nesse encontro, é o que a gente chama de ressonância afetiva, né, Mara? É algo que acontece, que é único, é do dia, é do momento, que pode acontecer, vamos supor, você, Rebeca, se fosse minha paciente, ou com a Madá, mesmo sendo da mesma abordagem, são encontros distintos, né, Madá? E aí, nessa ressonância que a gente vai capturando, tentando captar o que é aquela pessoa, né? Qual que é o tipo de sofrimento. Não é algo da ordem da empatia, porque as pessoas simplificam muito, não é nesse sentido. É algo daquilo que você capta do discurso, da fala, do gesto. E isso traz para a gente uma informação que a gente checa com aquilo que a gente depois, né, suspende no primeiro momento para poder compreender, né? A gente faz essa suspensão e depois a gente vai compreender. E depois você retorna isso para o paciente, que a gente chama da síntese hermenêutica, que é exatamente colocá-lo como responsável, como o cuidado, né, do Heidegger lá, né, da fábula de Gino, do cuidado que você tem sobre a sua própria existência. E aí o terapeuta coloca, é por isso que a gente trabalha com um diagnóstico que é coparticipativo, não é um diagnóstico que o terapeuta, a gente trabalha junto e ele é processual. Para que a pessoa possa se responsabilizar por aquilo, as possibilidades que ela tem. Porque a fórmula que serve para mim não serve para você. São coisas muito diferentes. Eu acho que isso é o cuidado que eu acho que falta às vezes, né, Madá? Quando você fica muito preocupado com técnica, isso que traz a maturidade de uma certa forma, né? É isso mesmo. Então a gente acaba tendo essa... Lembrei do Freud, que é o furor Sarandi, né? Que ele fala Sarandi, que é isso mesmo. Uma pressa, né? Que tem a ver com esse produtivismo, né? Sei lá, essa visão muito... A gente está muito acelerado, mecanicista. E aí, quando você vê que a pessoa. Só que a gente está lidando com um sujeito humano, né? Isso é muito. E é a vida da pessoa, né? Você tem que ter esse cuidado. E aí, junto com o paciente, tornar corresponsável pela sua vida, e é ele quem decide. Então, assim, ele vai fazer as escolhas de acordo com o que é possível para ele. E não cabe a gente, dentro de um manual, falar o que é saudável, sabe, Rebeca? O que é bom? Bom para quem, né, Madá? Bom para quem? É isso mesmo. Essa que é a questão. Isso leva tempo, investimento, relação, compromisso com o outro, seriedade, ética. Bicho, tem um monte de coisa aí. Né? E aí, eu acho que passa por aí. Por essa rapidez com que as coisas acontecem, querer responder. E as pessoas chegam com muita pressa. Elas chegam com pressa porque o mundo... porque o meu trabalho está falando da bipolaridade, né? Porque eu sou inquieta, que eu não paro, eu tenho um momento assim, de repente eu paro de produzir, porque aí eu entro numa fase mais... Mas assim, e aí, eu tô lembrando daquilo que você falou do marido que chega e fala, mulher, você é bipolar, como se fosse sinônimo de louca. Também tem uma violência aí, né? Muito, porque é muito usado por muita gente, inclusive em função da mulher, da nossa experiência, né, do feminino, que acontece muito mais quando a gente vê como que isso é mais próprio, o tipo de violência que a mulher sofre, né, Maná? Tem a ver com esse discurso no sentido de atacar o outro. Quando, na verdade, peraí, o que isso quer dizer, sabe? Porque ela mudou de opinião, porque ela não está aceitando aquilo que eu estou impondo, sabe? Aí vão falar assim, não, olha, que bom que ela está eufórica, que bom que ela está, sabe? Para poder, que bom que ela está com raiva para responder isso de talvez a forma que tem que ser, né? Ela encontrar um ajuste que seja adequado. Mas... o que se deseja, às vezes, é que a pessoa fique adequada àquele contexto, ao que a pessoa está exigindo. Só que quem definiu foi o outro, né? O que significa estar adequado. Achei muito bom, muito interessante trazer essa questão do feminino. Eu vi um dia desses, falando, acho que nem foi a primeira vez que eu ouvi, não, mas de alguém chegando para falar assim, um homem, né? Falando assim, minha chefe é muito difícil, é uma pessoa muito difícil. Aí a outra mulher que ouviu, que alertou para isso, falou assim, mas espera, me explica por quê?
O que caracteriza uma chefe difícil? Será que se fosse um chefe, se fosse um homem com o mesmo tipo de atitude, mesmo tipo de fala, de entonação de voz, ele seria chamado de difícil, qualificado como difícil, né? É isso aí. Então é importante mesmo colocar isso, né? Não, e marcar essa marcação de gênero que a gente vai chegar nela. Não, isso tem demais. Não é à toa que alguns só. Hoje, por exemplo, a gente evita usar o termo histérica exatamente porque ele ficou muito associado ao gênero. E não é isso. Quando a gente fala de porque vem de útero, né? Pegou, mas só que não é isso, não né? Isso. Não é Quando ser a gente mulher. Fala de algo que é histriônico, isso cabe em qualquer pessoa. Não, isso não diz de gênero. Não. Né? Mas isso está associado ao momento que ele foi, o conceito foi criado, etc. Mas hoje já não é, não é assim também, né? É uma questão de estrutura, não é de e se a gente for pensar, a contemporaneidade, ela é toda histriônica, porque... não, mas é porque é o problema, né? Dentro da histeria, a grande questão é a representação e o parecer. Né? É como se a pessoa estivesse num palco. Né? Você quer palco maior do que um Instagram? Pois é. Então, é tudo muito histérico. Haja, né? A gente haja arte para lidar com isso. Para lidar e para dar conta desse palco. Por favor, nossa. Então, só que a gente já falou de ritmo, de tempo, que eu anotei aqui uns pontinhos. Olha, então, o foco, né, é olhar para a pessoa além do diagnóstico psiquiátrico, né, que vocês colocaram que é fantástico, a relação com o tempo, que tem a ver com esse ritmo. Sim. Com o ritmo, o espaço também, né? A intersubjetividade também, né? Geralmente, quando a gente olha essa questão, a temporalidade, a intersubjetividade, ela diz muito de como a pessoa se relaciona, os ritmos que a Madá estava falando. Isso fala muito, dá muito mais elementos para a gente fazer um diagnóstico que simplesmente procurar lá no DSM. Que vamos combinar que todos nós vamos nos encaixar. Se for assim, pelo menos 3 ou 4 ou 5 pontos desses. Não, mas eu não sei você. Eu não sei vocês. Quando eu estava na faculdade e fiz psicopatologia, eu me vi em todas as patologias. Não é? Né? A gente ficava, eu ficava na época até assim, gente, mas eu tenho tudo isso. E agora, né? Ai. Olha, então, deixa eu ver aqui. Tá. E o segundo encontro vai ser sobre as dependências. Gente, que eu achei muito interessante também, essas vivências de solidão e vazio. Que aí eu acho que traz a gente também para o seu livro de novo, Madá, se for falar de vazio e da escrita. Mas o que vocês querem fazer? Então, a gente fala aqui Não, deixa a Tânia falar do vazio. A Tânia brincou que esse aqui veio tipo terapia. Eu acho que a gente está bem na associação livre. Isso, exatamente. Deixa fluir. Deixa fluir. Leveza, né? Quando a gente fala desse vazio, inclusive, como a gente vai trabalhar com filmes, né? A ideia do psicoarte é trabalhar a partir dos filmes, mas não só dos filmes. Esses dois encontros são introdutórios, né, Madá? Que a ideia é que a gente possa trabalhar com outros filmes e outros temas, sempre linkando algo da... e as dependências químicas é algo... Na verdade, nós não vamos falar só de dependência química também. Mas é porque a gente vê que tem a ver com a questão do vazio no sentido da própria sentido existencial. Qual que é o sentido da vida? Eu tava me lembrando esses dias porque eu adoro cinema. Então, esses dias eu me dei conta que eu nunca tinha assistido ao Pianista, que ganhou o Oscar de 2002, 2003, não me lembro. E resolvi assistir. É um filme maravilhoso, né? Eu falei assim, gente, eu assisto tanto cinema e eu perdi um filme maravilhoso desse. Tem uma cena lá muito bonita que o personagem principal, ele não pode tocar piano, ele era um pianista, né? E ele, judeu, ele ficou nos escombros, fugindo de casa em casa, em situações em locais que ele ficava protegido. Mas em alguns momentos do filme mostra até um momento em que ele tem a oportunidade de tocar um piano, mas ele não pode fazer barulho para ninguém saber que ele está naquele local. E uma hora que ele está muito adoecido, ele começa, é como se ele tivesse... É teclando que a gente fala? É o termo? Teclando o piano. Dedilhando. Perfeito. E aí você tem aquela sensação assim, olha, o que é o sentido existencial? O Vitor Frankl falava disso, né? Que o sofrimento se torna desespero quando você não vê sentido naquilo. E ali você via que ele é como se fosse uma esperança.
né, de que algo vai acontecer. O que a gente percebe nas dependências químicas é uma presentificação da vida. Há é o aqui e agora de uma forma muito intensa, muito absurda. Então, aquela dor que eu senti aqui agora é um motivo para eu buscar um alívio imediato de um prazer que nada vai... Não tem terapia que dê o prazer que a droga dá. É mentira a gente falar para a pessoa e falar assim, olha, não, é mentira. Porque é um prazer absurdo. E da mesma forma, a pessoa cai, da mesma forma, aquilo que é ou um desprazer, é tudo muito intenso, ou tudo muito, tudo, sofrimento ou alegria. Eu tô alegre por causa disso, deixa eu beber. Eu tô na dependência, que eu pensei que é só as drogas ilícitas. Não. Só que aí o que acontece? Como a pessoa tem um presente, eu tô falando de presente mesmo, ela perde parte da biografia dela porque ela só vive um instante e perde exatamente a possibilidade de planejar algo para o futuro. A vida é projeto. Nós estamos aqui porque a gente acredita em algo. E a pessoa numa dependência, quando ela está muito adoecida, numa compulsão, ela perde essa noção de futuro, de projeto, e é um vazio. Nada. Tem que preencher, não tem então, sentido. Né? Com algo muito imediato. Infelizmente, o que fornece essa... É muito imediato, é instantâneo, é intenso, mas qual que é o termo? Efêmero. Demais. Então, você está falando de dependências químicas, mas também a gente pode colocar as compulsões. As compulsões, em geral. E, inclusive, as dependências emocionais também. Né? Também, bem lembrado. Porque a dependência emocional, ela se dá justamente pelo vazio da pessoa dela mesma, né? Então, ela vai sempre buscar em um outro. E aí você vai criando, né, as codependências, né? Sim. Porque o vazio, enquanto a ausência de sentido que a Tânia está colocando, é o mesmo. Sim. Só que, nesse caso das codependências afetivas, acaba que existem alguns mitos, né, da cultura, como o amor romântico, que camufla isso, né? E às vezes até valoriza. Né? E aí a pessoa, ela vai se perdendo. Né? Sim. E você falando da dependência, né, emocional, que é algo que aparece também, inclusive no feminino, muito grande, né, Madá, no consultório, que é dessa visão romântica, né, lá do... Estou até me lembrando de um livro, já li vários livros sobre o amor, né, mas tem um livro do Simon May, que é um historiador, na verdade, acho que ele é filósofo, historiador, não me lembro, mas é um livro muito interessante que vai trazendo de cada época, qual o sentido do amor naqueles períodos. E eu acho que a nossa época vive um período de muito vazio, no sentido assim, de relação. O que é relação? O que eu posso esperar do outro? Ou tá numa idealização muito grande, que é a visão romântica lá do século... Amor cortês, exatamente. Fica essa idealização e isso não se preenche. Aí não vai preencher nunca. E a pessoa fica nessa dependência e começa a cada vez mais criar... O que a gente trabalha com, por exemplo, pessoas que têm uma dependência de afeto, de amor, eu esqueci o termo. Pessoas que amam demais, vamos dizer assim. Sim. Né? Tinha até mulheres que amam demais. Era alguma coisa assim. Então, a gente vê essa falta de sentido que é próprio, né, da pessoa, e ela buscando, às vezes, um ideal, porque isso foi construído historicamente, culturalmente para ela, e perde esse sentido, né, Madá? E a pessoa... É isso. Mas hoje parece que eu tenho até muita vontade de falar sobre isso um tempo aqui, sobre relacionamento mesmo, o que mudou, o que vem mudando, né, hoje. Porque é interessante, é que a gente vê esse lado, mas vê também uma falta de vínculo, né? Ninguém quer ter... Bipolar. Tá bipolar. Não é? Gente, vou tentar achar um ritmo pra gente poder dançar junto, né? Porque saiu da extrema simbiose e dependência para as relações líquidas do Bauman. Exatamente. E aí? É aí que vai ser do futuro. Nenhum ainda se pertence, né? Nenhum ainda voltou para casa, né? Para construir casa, né? Perfeito, isso. Perfeito. Ai, gente, muito, muito lindo. Então, tá. Aí a questão da solidão, que eu achei eu acho muito interessante falar sobre solidão também. Solidão e loucura, né? Solidão e palavra, loucura e palavra, que o louco, ele perde o direito à palavra, né? Não vai ser ouvido.
A palavra é cerceada dele. Não considera, não, é louco. Aham. Então, quando a gente fala... Porque o bipolar, eu tô trazendo isso aqui, porque o bipolar é muito associado ao louco, né? Essa Bia mesmo, essa autora, conta a experiência dela, que ela coloca ali louca quando eu quero, né? Porque ela fala que sempre foi muito espontânea, muito... Vai dançar mesmo no palco, na festa da empresa e tudo, mas ali eu tô sendo louca mesmo porque eu quis subir lá e me permitir. E dançar e tudo, mas ela coloca também um momento de mania como tendo ali uma perda da realidade, né? Uma desconexão ali com a realidade que beira a loucura, mesmo nesse sentido, né? De não tá fazendo laço com a realidade, né? Mas, e aí eu fiquei juntando e pensando sobre isso, com essa questão da arte, da escrita, vamos usar aqui o lugar de fala, mas o lugar de fala nesse sentido de ser permitido, ser dado o microfone, né? Ser... dada a voz, né, o direito à fala mesmo. Então, não sei, acho que eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, dessa experiência de solidão, né, e nesse lugar que pode encontrar uma sublimação, não sei, pode encontrar um lugar ali na escrita, um lugar na produção artística, um lugar na dança, que seja, ou no trabalho, né, eu não sei como é que lida com isso, assim. Para que não seja, talvez, dessa forma imediatista que a gente está falando, que é por uma substância tóxica ou uma compra. Mas aí eu penso, sabe, Rebeca, que a primeira coisa que a gente vai precisar é de alguém que nos ouça na linguagem possível que a gente está dando conta de falar. Sim. Porque se eu não encontrar, né, quem me ouça, eu também não consigo me ouvir. Então, eu não vou me dar conta que eu tô, né, num limite, né, igual quando a gente vai afinar violão, tá? Você vai, se você for apertando, né, a corda, ela vai arrebentar. Sim. Porque ela tem um nível de tensão que gera um determinado som. Né? Quando a pessoa ela tá nesse êxtase aí do bipolar, e ela não se dá conta, né? Ela não se dá conta porque eu acho que ela não consegue alguém que a escute, sabe? Para que ela possa se ouvir. Porque sem isso eu não me sei. Eu só me conheço a partir da relação com você, com Tânia, com ele. Né? Eu preciso disso. Porque eu falo muito isso em sala de aula, né? Nós não somos aranha que tiramos de dentro da gente a gosma e tecemos a teia, né? Por isso que a Tânia falou da intersubjetividade, né? Nós somos a construção de muitas vozes. Então, aquela voz do êxtase, né? Na hora que a pessoa está no êxtase, na parte maníaca da bipolaridade, né? Que voz é essa? Né? Quem vai dar conta de ouvi-la para que a própria pessoa se ouça? Porque sem isso... que é aí que está a solidão. Porque quem é que vai ouvir? Pois é, aí é que está a solidão. Porque é quando porque eu não é uma outra narrativa, né? Não é a nossa narrativa. Assim. Não. E aí, pegando o gancho que a Madá está falando, qual que é a tendência, né, das pessoas? Não, olha, tem que levar para o hospital ou tem que dar um remédio, tem que calar. Quando, na verdade, tentar, no primeiro momento, compreender que linguagem que é essa. Porque é uma linguagem específica, é própria daquela pessoa. Que às vezes fica diferente ou destoa daquilo que nós compartilhamos, né? Que é o grande sofrimento da pessoa que é rotulada como louca. É exatamente de uma linguagem que não é acessível ao mundo compartilhado. Então, cabe a sensibilidade de quem está próximo, eu não estou falando só o terapeuta, é a família, pessoas próximas, ter esse cuidado, essa atenção para tentar aproximá-lo. Porque você imagina que sofrimento é aquela pessoa falando para si mesma, não compreendendo, não conseguindo se escutar, e ninguém compartilha a mesma linguagem que ela. Deve ser de uma dor insuportável, né? Eu só posso imaginar, porque eu nunca passei por isso, a despeito da experiência, mas eu estou com a experiência do lado de cá. Então, assim, a solidão é absurda. Por que muitas pessoas chegam, às vezes, no ponto de um suicídio? Exatamente por isso. A solidão... E parece que o índice é bem alto, né? Nesses casos, desse dói diagnóstico. demais, é insuportável.
O sentimento de estar numa península. Você é uma ilha, não tem ninguém te escuta, ninguém. Esses dias teve o Dia do Autista, né, no início de dia abril, dia 2, e eu vi alguém fez uma publicação falando de um livro de um garoto mesmo, uns 14 anos, japonês, autista, que escreveu um livro, ficou relatando também a experiência dele, e ele fala e tem essa pergunta ele fala que é colocada para ele de alguma forma, constantemente, que é se ele realmente gosta de ficar sozinho. Aí ele fala que não, ele até coloca bonitinho lá a escrita dele, que é assim, não, eu acho que acho que nenhum ser humano gosta de ficar sozinho. Só que é tão difícil essa comunicação, não, eu fico até arrepiada, gente, porque a gente não pode imaginar mesmo que sofrimento que é esse, né? Fala, é tão difícil que a gente acaba se acostumando a ficar contido ali com a gente mesmo, assim. Né? Ele fala por ele, no caso, assim. Então, é uma solidão, né? E quem é que vai abrir esse caminho? Ao invés de enxergar isso como uma loucura ou como um nome, um transtorno, né? Só enxergar como alguém que está ali. Não que não precise, tá, de uma medicação, nada Claro. disso, não é nesse sentido. Mas é que há uma tendenciosidade a tamponar aquilo que nos incomoda. Sim, sim. Ai, Então, que ótimo. dá o remédio, pronto, tranquiliza essa pessoa, para. Porque aquilo nos afeta. Quem sofre diretamente, muitas vezes quer esse medicamento e quem está próximo, às vezes, também, para acalmar o outro. Isso. Né? Então, assim... Eu lembro do pediatra dos meus filhos, às vezes ele falava assim, tá, então vai dar esse medicamento. A tosse dele tá te incomodando, né? Tá incomodando você, então tá, ele toma um remédio, porque às vezes tá só tossindo, expectorando, deixa ele tossir, que bom que é um recurso, né? Mas tá te incomodando, então... Quer dizer, o remédio não era nem para ele. Não era pra ele, não. Era pra mãe. Que as pessoas próximas... É um sofrimento também para quem tá próximo, né? Dependendo do tipo, né? Muito sofrimento. Transtorno, é um sofrimento para quem tá próximo. Só que a forma que nós estamos lidando é de uma forma muito do objeto, né? Tentando resolver e não resolve. Esse que é o problema. Você ainda resolver sem mandar, mas não resolve. Não resolve. Sabe? Esse é o nosso desafio. Temporariamente anestesia. É engraçado. Só que pode calar algo tão bonito também, né? Não, uma produção. Porque foi essa semana eu estava assistindo um vídeo que eu sempre acompanho, onde o autor, ele solta as publicações recentes do Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han soltou um livro agora chamado As Tonalidades do Pensamento. Porque ele estava falando que ele estava recebendo muita crítica das pessoas falando que os assuntos nos livros dele são sempre os mesmos. Né? Sociedade do cansaço, sociedade da transparência, a violência, a desumanização do outro, né? Enfim, e vai por aí afora, né? Porque são diversos livros. Uma obra. E aí ele estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, olha, não tem como eu não falar, tá, do mesmo. Porque esse é o mundo que a gente vive. E ele é um pensador... Contemporâneo. Né? Ele falou, olha, esse é o mundo que a gente vive. Mas se você prestar atenção, eu não estou falando do idêntico. As coisas que eu escrevo têm tonalidades diferentes. Né? E aí ele veio trazendo uma coisa que eu não sabia a respeito dele. Ele só escreve ouvindo música. Olha! Para cada livro que ele escreve, ele tem um autor, né, um compositor, que ele ouve. Olha. E aí ele vai escrevendo, né, com aquela tonalidade. Né? Então, para escrever sobre a Sociedade do Cansaço, foi um compositor da Sociedade da Transparência. Entendeu? Ele podia publicar isso, né? Aqui. Será que tem? Eu também não sabia, não. Fiquei sabendo assistindo esse vídeo, porque o livro ainda não está... ele acabou de publicar na Alemanha. Ainda não está traduzido, alemão, né? Mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente precisa encontrar pessoas, né, que deem conta de ouvir nossas tonalidades. Então, olha só, interessante demais isso, porque
não é que a gente às vezes não quer ouvir porque em algum lugar me toca também, sabe? A sua loucura denuncia a minha, ou pelo menos a possibilidade, poderia ser, ou o seu sofrimento, seja lá o que for, né? Poderia ser, então a gente quer afastar essa possibilidade, não seja assim. Afasta de mim esse Afasta cálice. de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice que é meu, e cálice. É isso mesmo. Ai, gente, fantástico. Vontade de ficar aqui. Eu tenho que acabar. Eu queria tanto ter falado sobre esse livro, mas eu achei que a gente não ia conseguir da maneira que seria importante. Eu queria que você falasse sobre ele. Apresenta aí pra gente, acho que mostrar ali, ó. Virar aí pro pessoal ver, gente. Aqui a palavra testemunhal em Carolina Maria de Jesus. Apresenta pra gente esse livro. Reconstruindo Imaginários Femininos. Bom, esse livro, ele, na verdade, é a minha tese de doutorado. E, na época, eu queria devolver a Carolina Maria de Jesus a Sacramento, que é a minha terra natal, e ela é de lá, né? E era uma forma que eu tinha, né, de tratar dessas questões do feminino, né? E tentar também devolver o feminino, né, à terra dele, sem que fosse a terra da histeria, tá? Porque a Carolina, ela escutava muito que ela era histérica, tá? E eu escutei isso desde a minha infância. Ai, gente. Tá vendo os rótulos? Aí esse né? então... Por quê? Porque eu sempre senti demais as coisas, mas, dada a época, circunstâncias, né, aos recursos que eu tinha, eu não dava conta de expressar. Então ia tudo pro corpo, né? E aí eu escutei já de diversos profissionais que meus pais me levavam, né, que eu tinha conversão histérica, né, que era uma questão emocional. Sim. Tá? Então, assim, eu sempre briguei muito com esse conceito. Porque aí eu vou entrar nessa coisa. Eu não conseguia achar quem me ouvisse. Além da falta de recursos que eu tinha na época, né? Não tinha ninguém para chegar para mim e falar assim, Madalena, olha, né? Quem sabe é isso, pode ser assim, olha, lê esse livro. Não tinha, né? Então, eu tinha meu corpo para poder fazer a pré-fala, né? O pré-verbal. Né? E como a Carolina, ela teve uma história, né, assim, de muita precariedade, tá? Emocional, de recursos simbólicos, ela nem chegou a ter o 4º ano primário, tá? Então, mas ela tinha uma percepção do mundo muito grande. E aí, todas as vezes que ela falava, ela era considerada uma histérica, né? Então, ela foi estigmatizada, ela foi discriminada, ela saiu de Sacramento, foi andando a pé até Franca, teve um problema de saúde nas pernas, ficou morando no convento das Irmãs em Franca, depois ela foi para Ribeirão, e depois ela foi para São Paulo. E foi quando ela... até esqueci o nome. Qual foi o nome daquele primeiro médico que fez transplante cardíaco? Esqueci o nome dele. Eu sei. Não. Quem lembra? Eu esqueci. Mas enfim, a Carolina. Hã? Isso. Ela trabalhava na casa dele, em São Paulo. Sabe? E aí, quando, né, ela começou a se sentir muito coagida, ela preferiu sair do emprego, né, que era CLT, e foi para a rua. Para, né, catar papel, né? E aí foi quando aconteceu a modernização da cidade de São Paulo. Apareceu a primeira favela do Canindé, né, que foi onde ela foi morar, e ela começa essas denúncias, né? E quanto mais ela faz as denúncias, mais ela é considerada louca e histérica. Né? Então, esse livro,
o objetivo dele, de uma certa forma. Até que um dia um jornalista escuta essa mulher fazendo um É barraco, um lá, não sei barraco, aonde. lá Ou da seja, ataque ele escutou histérico. a linguagem dela, achou interessante Audálio aquela Dantas, história. é. Aí Olha que ele só, alguém que ouviu. vai publicar o livro dela, Quarto de O Quarto de Despejo. Despejo. Desculpa mandar o Não, título. Não, foi perfeito. Mas aí o objetivo era esse, né? Era denunciar como que é que o feminino, né? Ele ainda é visto e tratado, e ele não tem ouvidos que o ouçam. E se eu não tenho ouvidos que me ouvem, eu também me ouço, né? De uma forma muito distorcida. Porque aí eu acabo acreditando no que dizem de mim. E o incrível dela que dizem, né, que quando ela estava fazendo um escândalo, ela percebeu que tinha gente observando, então ela aprontou mais ainda, e foi a sorte dela, porque foi a partir esse jornalista estava em busca de algo diferente. Sim, é. E aí ele vai e escuta essa mulher. Viu de uma forma diferente do que aquela que era a louca, a barraqueira, que todo mundo... Ela tava, claro que ela tinha que gritar com tantos problemas que ela vivia. Ela é uma mulher que queria... Ela queria uma vida diferente daquela que estava destinada à mulher negra, né? Pobre, que era ser doméstica e pronto. Você serve para isso, né? Assim. E de repente a mulher que queria algo mais para ela, para os filhos, né? Relação de amor, né, Madá? Sim, Tanta coisa. Então, assim, mais ou menos isso, né? E aí eu tento falar da importância que é da narrativa, né? É isso que Porque eu falo, a gente narra... conta através dessa história, você vai falar muito sobre as narrativas. As narrativas, porque eu preciso narrar para alguém. Sim. Né? A narrativa é uma busca de uma semelhança no vivido. Né? Tanto é que no Grande Sertão Veredas, quando o Reobaldo ele começa a narrar para o doutor, né? Ele pergunta, né? Você já teve isso? É a primeira pergunta que ele faz. Porque eu busco, né? Eu busco essa semelhança para eu saber como que é que eu vou ser ouvido e se vou ser ouvido. Né? E aí eu vou trabalhar como que a cultura ela não ouve, né? A narrativa do feminino. Nós não temos ouvidos, né? De ouvir. Ouvidos de ouvir. Haja vista a nossa representatividade política, no jurídico, nas instâncias que decidem, né? Vamos dizer assim, né? As nossas vidas de alguma forma, a representatividade feminina é muito pequena. Então, enquanto não tiver essa sensibilidade para entender um universo diferente, né, um mundo, uma forma de ver diferente, fica difícil. E o do feminino é desafiador, né, nesse sentido. Porque é diverso, né? A gente falar pro Lacan, que vai falar que a mulher não existe, né? Cada uma. É isso mesmo, cada que um é bicho uma. é esse que sangra todo mês? Vamos conter. Isso Vamos conter, não pode dar voz a isso. Que Sei lá o sente, que vê é coisa que o povo não sente, não vê, né? Não é? Deixa isso aí, guardado. Não me afete não com me isso. Afete. Perigoso isso, né? Tabu. Tabu. Mas que bom que vocês estão falando, né? Transmitindo. E é uma alegria mesmo, assim, um prazer ouvir vocês. E que gostoso. E que vocês estão aí se propondo também esse desafio, né? De ir para além da academia, de ir para além da clínica, também de abrir esse diálogo para quem queira ouvir, né? Para quem tem ouvidos pra de quem tem ouvidos, ouça. Para poder ampliar um pouco essa visão de mundo, outros modos de ser, né? Para que eu acho que não existe só uma forma de compreensão do mundo. E a arte é muito sensível nesse sentido, né? A gente vê que, eu acho que eu já até citei isso aqui em algum momento, que Freud disse em certa ocasião que todo lugar que eu chego, algo mais ou menos assim, algum artista já esteve lá primeiro. Então, assim, é tentar, por meio de metáforas, da narrativa, da escrita, do cinema, né? Trazer olhares diferentes. Eu faço isso muitas vezes, mas assim,
meus pacientes, às vezes eu lembro de uma cena de filme, indico o filme, às vezes bate, às vezes não bate, mas eu acho que principalmente para nós profissionais, eu sempre falo isso porque tantos anos já na academia, com aluno, eu falo assim, gente, não fica só focado, é importantíssimo ler, é fundamental. Eu, por exemplo, desde que eu me formei, tem 35 anos, eu estudo sempre, eu estou sempre fazendo uma formação. Mas você não fica só focado em algo didático, acadêmico, se você não ampliar sua visão de mundo, você não consegue compreender o humano nas suas especificidades, na diversidade, porque e eu acho que a arte tem isso, essa capacidade de acessar um universo que, às vezes, só o mundo intelectual não conseguiria. Né? Não, então, assim... Não é do racional. Não é. Outra ordem. Até porque a relação, ela é pré-reflexiva. Quando a gente chega aqui, a gente tem uma sensação, uma intenção, acontece e você capta isso. E aí, para quem... esse é o nosso projeto, fazer com que as pessoas ampliem esse campo de percepção. Não vou nem falar visão, porque não é só visão, não é só cinema. O campo de percepção. Porque tem pessoas, Rebeca, que nunca fizeram psicologia, nunca fizeram a psiquiatria, não fizeram nada nesse sentido, mas são sensíveis a tal ponto de captar o outro. Não tem gente que é assim? Tem. Então, eu acho que é buscar essa capacidade de ouvir o outro, de sentir o outro, e de se escutar também, né? Se escutar e se perceber. Que eu acho que a gente pode construir uma clínica mais apropriada à complexidade do mundo que a gente está vivendo. Eu acho que passa muito por aí. É a nossa proposta. Se vai dar certo, né, Madá? A gente nunca sabe. Não sei. Mas vai ser uma experiência deliciosa. É sempre uma experiência e como cada um vai ser impactado, também é de cada um. Sim, é de cada um. Quem vai aprofundar que tanto, né? E isso é lindo também, né, mágico? E aí é que a gente vai vendo, né, quem quer andar com a gente e quem não quer. Eu quero, quem não quer, quem não... Eu quero demais. Bora lá. Ai, gente, obrigada. Então, você trata de fazer outro projeto para voltar aqui? Não, tô brincando. A gente já vai falar sobre feminino, não vai? Combinado? Já pode ficar? Narrativas do feminino? Combinado. Porque realmente tem muita gente que pede, muitas mulheres, né? Especialmente, que pedem, vamos falar do feminino. E isso, eu falo, peraí, vamos fazer um recorte aí. Porque feminino é um universo. É um universo. Rebeca, a Madá tem toda a experiência clínica. Pessoal, nós somos mulheres, né? A gente mas eu estou junto com uma professora da odontologia, que é a Laís Munari, que a gente está fazendo um projeto nosso lá na Newton, que é um projeto que chama Apoio a Mulheres Vítimas de Agressão. E a gente fez uma parceria com o Ministério Público, com a Defensoria. Olha. Então, a gente está começando esse projeto agora. Agora, em maio, começam os primeiros atendimentos. E eu tenho alunos trabalhando. Então, acho que a gente vai ter muita experiência, né? Ouvir muito desse feminino, o que está acontecendo nesse mundo, que é impressionante, né? A gente tem mais informação, mais conhecimento, mas o feminicídio só cresce. Sim. Só cresce. Então, o que é esse feminino que incomoda tanto? Incomoda muito. Né? O que é? Por que isso afeta tanto as pessoas? Por que essa sensibilidade que o feminino, a diversidade, incomoda tanto? Acho que a gente vai ter até mais material, né? É uma ótima pergunta. Que bom. Pensar sobre então vem com a Laís também. A gente falar sobre isso, né? Vamos falar da gente. É isso aí, vamos falar da gente. Sem que seja histeria. Sem histeria? Não, sem que seja histeria. Sem que seja falando. Porque fica nessa coisa do rótulo. A histérica. A louca, a bipolar. A dramática. A dramática. A difícil. Né? Eu conheço homens. A doida de remédio. Isso. Mas é engraçado que esses rótulos colam muito no feminino, né? E a gente, quando você vai olhar para o mundo comum, no geral, será que é isso mesmo? Pois é. O que está acontecendo com o universo masculino? Né? Pois é. Pensar nisso também. Vamos pensar. Fica a pergunta. Vamos ficar por aqui hoje? Vocês vão ficar por aqui. Ai, gente, obrigada. A gente tem que falar ainda só para ficar registrado, né, dos Instagrams. Então, onde é que a gente vai achar vocês? Deixa eu
Eu nunca guardo o endereço do meu Instagram. Você guarda, Madá? Eu não guardo. Você guarda, então fala o seu primeiro. Então, Madá, Fábio, fala o seu e a gente fala. Maria Madalena Magna Bosco, né? Aí tá lá o link na bio do Instagram, onde as pessoas podem entrar, preencherem o formulário, né, do Google Doc que tá lá, para poder fazer a inscrição e participar. Porque o nosso primeiro encontro já é sábado que vem, às 14 horas, pelo Zoom. Então, as pessoas que fizerem a inscrição, né, elas vão receber o link do Zoom. Sim. E aí nós fazemos nosso primeiro encontro e o próximo 18 de abril. Tá. Sempre, não, 18 de maio. 13. Perdão. É maio. 18 de maio. Perdão. Sempre das 14 às 16h30, dependendo. 17, 18 dependendo da demanda que for aparecer. Né? Delícia. E o são online, né? O Instagram, acabei de olhar aqui, que eu não gosto. É psicologia, Tânia Azevedo Garcia. Mas também eu posso dar o telefone, porque aí se a pessoa quiser, né? Sim, é mais porque fácil. Instagram também tem o Sarau Existencialista também, que tem os links. Tem os links. Pode... o telefone é o DDD de BH, 31 98743 0717. Então, se as pessoas quiserem, né, de alguma informação, é só mandar um WhatsApp que eu encaminho o folder informativo para ver se é do interesse delas. Que é isso. Gente, sucesso. Muito obrigada. Demais isso, né? Conversa boa. Isso é bom. Então tá, e aqui o Vida Loucamente Sã. Acompanha a gente também lá no Instagram, no YouTube, né, e compartilha, dá o like, né, Iraí? O Estúdio Leste aqui em BH, vem aqui gravar seu podcast também, sua locução, seu programa, e conhecer o Iraí. Passear aqui em Santa Teresa. Então, beijo, obrigada, até a próxima.